Nós percebemos que quando logo eu estava lendo aqui, pensei a questão de que ela se dedicou primeiro aos sobrinhos, dedicou à mãe, né, ao sustento, a questão de trabalhar muito nova, mas sempre teve o sonho de constituir um lar. A gente olhando logo de início, o livro é de 1947. Aí eu pensei assim, quando eu estava lendo, eu pensei, será que Antonina não tinha confundido o sentimento, porque fala como irmãos, né? Ela e Gustavo, ela com esse coração fraterno de auxílio, de renunciar em prol do auxílio à família primeiro, depois essa pessoa, Gustavo, que pareceu uma pessoa assim digna e que necessitava de auxílio. Então, ela, pela generosidade, se dispôs a auxiliá-lo e recebê-lo em sua casa e, através do esforço, mais uma vez também auxiliar para que ele se dedicasse aos estudos. Logo no início, eu vi ele tinha uma afinidade, uma sintonia de irmãos. Então, eu pensei que era um sentimento fraternal. Mas, no decorrer da leitura, você percebe que o carinho, o afeto e o amor surgiu. E ele, de certa forma, correspondia a essa expectativa, né, de que tinham pensamentos em comuns. E, pelo que o desenrolar do texto, parece que ele dava a ela mecanismo de esperança de que poderia, no final, quando ele formasse, ajustar uma família e um lar. Só que nós percebemos que almas encarnadas, nós estamos no mundo e muitos de nós nos atemos às questões da matéria. Então, para a posição de médico, ele queria alguém que correspondesse às exigências sociais da sociedade, de uma pessoa, de um status de médico, e não do que realmente a alma anseia, né? Do afeto, do cuidado, do zelo, que era o que ela tinha por ele. Ele poderia até mesmo chegar, né, e dizer que não era isso, que era o afeto, era de irmão, mas não. Ele utilizou todos os mecanismos para humilhar, para dizer que ela não corresponderia a uma imagem de uma mulher numa sociedade da qual ele estava agora galgando, né, para melhor coordenar os seus interesses e seus negócios. E aí ele começa a dizer que uma mulher com as aparências, né, já de meia idade, que naquela época, né, com fios brancos no cabelo, né, os fios dourados, então já estava numa idade igual a dele, mais madura. E ele queria e optou por uma mulher mais jovem, mas com um poder econômico que o daria esse status. E ele defenestou de forma bem humilhante. Então, uma pessoa que teve uma vida toda assim, dedicada à renúncia, ao bem e ao trabalho, com a esperança de constituir também um lar e receber filhos, foi uma frustração e um golpe duro que a desequilibrou. Mas nós vemos aqui que a assistência, por ela ter sempre esse desprendimento para com o outro, de afetos, você vê na leitura, nas poucas páginas que a gente começa a ler, que André Luiz nos traz, em nenhum momento ela está magoada com a situação dela. Ela trabalha, espera, aí a mãe falece aos 20 anos, quando ela estava com 20. Aí ela trabalha para a irmã casar e constituir a família. Percebe que o marido da irmã é uma pessoa viciada no álcool. Então, ela vê que também a irmã vai precisar de mais atenção e o trabalho dela. E ela renuncia mais uma vez a sua,
para cuidar da sua vida, para ter também o anseio de construir uma família. Mais uma vez ela renuncia a isso. Quando ela consegue encontrar uma pessoa e essas esperanças de realizar esse sonho voltam e ele alimenta, porque pelo que a gente percebe, ele alimenta essa coisa do afeto, da comunhão, da sintonia, de um objetivo futuro comum e de repente tudo desmorona. Então isso desequilibra e ela começa a questionar a justiça divina. Né? Mas você vê que ela não, em nenhum momento, quando ela questiona a justiça divina, ela não diz que Deus é ingrato ou que, né? Ela em nenhum momento ela ofende a Deus e, né, a vida, a história dela. Em nenhum momento ela faz qualquer ato de revolta e de ingratidão, pelo contrário, ela pede para sair da vida. E quantos de nós, mesmo com toda uma bagagem, a gente não passa por esses momentos de fragilidade e às vezes acha que o peso das nossas obrigações e das nossas da nossa reencarnação, dos nossos compromissos, às vezes parece além das nossas forças. E às vezes a gente fragiliza e fica duvidando, né, da justiça divina e tudo mais. Mas ela tem méritos, tanto que a gente percebe que a equipe espiritual vem no socorro para movimentá-la na sua razão, para ela sair dessa ideia de tirar a própria vida. De falar, mas eu achei interessante quando ela diz assim: dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas, no entanto, a câmara cerebral partiam raios púrpuros que invadiam o tórax e envolvia particularmente o coração. Então, nós já vimos em capítulos anteriores como nós, através de como nós estamos pensando e vibrando, a gente detona as próprias forças e que saem do nosso cérebro energias e comandos que interferem na nossa saúde corporal, porque vem a mente, depois vem para o corpo e nós detonamos as nossas forças e nossas células. E esse mecanismo que às vezes nos abate e faz com que nós percamos a nossa ligação com a divina providência. Bom, eu nem tenho muito o que acrescentar, porque a Renilda já fez uma explicação bastante boa, né? Mas, assim, aqui mostra alguns fatos da ingratidão, né? A pessoa nunca pode fazer nada pensando ter gratidão de alguém, né? Então, assim, essas coisas de intelectualidade, às vezes é um perigo, né? Porque a pessoa que... Por exemplo, no caso da Antonina, ela, quando conheceu o Gustavo, ele era uma pessoa simples, mas ele se intelectualizou, provavelmente na faculdade, teve um ótimo curso e se sentiu diferenciado, né? Então, a gente não consegue enxergar as qualidades do coração das outras pessoas, a gente só consegue ver como que aquela pessoa vai te favorecer socialmente. Ela é bonita? Tem um corpo bonito, ela é o quê, né, e coisa tal. Então, assim, é complicado. Isso talvez até uma lição para a gente, né, esse relato aqui, né. E a outra coisa também, como a Renilda já tinha falado, que a espiritualidade não abandona ninguém. Existe uma pleiade de espíritos que estão sempre nos fiscalizando, nos olhando, nossa conduta. E chega nesses momentos assim que a gente toma, assim, vamos dizer assim, um susto de algumas pessoas que têm algumas opiniões diferentes a respeito da gente, a espiritualidade também está vindo, né? Eu percebi logo no começo dessa leitura, desse capítulo, que ela teria, né, a classificação, né, das famílias, né? Você tem a família provacional, né? E eu percebi como uma família sacrificial, né? Aquela família que uma pessoa assume o sacrifício, né, de estar tentando ajudar o outro.
normalmente essas famílias, né, com essa característica, né, de sacrificial, tem até uma catalogação, né, dessas famílias, não sei se é Hermínio de Miranda que faz, provacional, expiação, né, sacrificial, outra que é por afinidade, né, que os dois são bem parecidos, celestial, quando são, né, dois espíritos bem evoluídos. Então fica caracterizado que ela, de alguma forma, veio para ajudar esse indivíduo, né? E muitas vezes a pessoa ela troca uma família pelos laços espirituais, pela família pelos laços materiais, né? Que normalmente isso acontece em função dos vícios morais, né, desse indivíduo. Então isso acontece muito, né? As pessoas, por uma questão extremamente material, né, exterior, em relação à estética, a condições financeiras, ou você sai de uma programação reencarnatória, uma proposta reencarnatória, que aquela pessoa que você estaria resgatando algumas questões, ou também sendo muito mais assessorado como num processo de evolução espiritual do que outra. E aí você troca, vamos dizer assim, o certo pelo duvidoso, simplesmente pelo desejo de possuir, né, de ter um status, de alguma coisa. Então, quantos espíritos nós somos, né, devedores e quantos outros nós somos credores durante nossas reencarnações, né? Justamente por essa fugida dessas relações, porque na verdade o espírito ele sente, né? Ele sente aquela coisa assim do encontro, né? Se a gente for conversar aqui, né, ver, né, as pessoas, a gente, olha, aquela pessoa ali de alguma forma ela veio e tem algo além de uma questão simplesmente estética. Richard Simonetti tem um livro que o nome do livro é o Plano B. Vocês já leram esse livro ou não? É o Plano B. Ele fala justamente isso. Há planos, não há só o plano A. Há outros planos, A, B, C, D, que o espírito vai se moldando, né, em função do que ele vai buscando. Aí você não pode dizer, não, porque não está no plano A é ruim. Não é necessariamente isso, né? Não é isso. Agora, o que é bom ou ruim é a qualidade, a relação que ele dá nesses planos, né? Não é porque é B que é ruim. Então, por exemplo, se ele não tem uma relação, né, não separou, né, vamos dizer, dessa Antonina, mas ele consegue trazer, né, por essa pessoa que ele vai ter, apesar, né, tudo bem, ele foi pela riqueza, pela questão de status. Só que essa pessoa, né, dando aqui um exemplo, essa pessoa ela precisaria psicologicamente, pode ter uma desestruturação emocional, desequilíbrio emocional, e ele supre esse equilíbrio, ele começa a ajudá-la e tudo. E aí, o que acontece? Isso aí, ele está fazendo um papel, trazendo na vida dele uma coisa boa. Então, ele está ajudando aquela pessoa. Tudo bem que foi pelas questões materiais, iniciou pelas questões materiais, mas depois pode ir criando sentimentos. E aí a gente volta ao capítulo anterior, que teve uma relação boa com a família, cuidou dos filhos, apesar de tudo que ter feito com o pai, com os irmãos, mas cuidou da mulher e tudo, entende? Então, ele não porque ele largou a outra, mas ele está com um papel interessante nessa família, né? Que criou um sentimento por ela. Então, ou seja, é um plano B que trouxe um benefício para ele. Agora, quando o indivíduo ele sai de uma proposta, né, que vem para se ajustar e pega um plano B, C ou D e desajusta também, aí é muito mais complicado. Muito mais complicado. De início aqui, gente,
quando comecei a ler essa parte aqui de Gustavo, eu lembrei logo de 2 livros. Patrícia vai lembrar bem. Se eu não me engano, é 50 anos depois e Renúncia. Dos 2. Feitos em um fato somente aqui no decorrer de 7 anos. Era do escravo, em Renúncia, quando esse escravo... 50 anos depois, né? Eu não sei, não lembro se era Flávia... Célia, né? Que ele... Célia, ela era patrícia, né? E ela não seguia o cristianismo. E ele era seguidor do Cristo. E ele chegou e conseguiu converter Célia a seguir o Cristo. E ele era uma pessoa maravilhosa, completamente humilde. Você lê o livro e diz, essa pessoa é uma pessoa extremamente evoluída. E passa o livro todo assim até o final. Termina o livro e ele reencarna no livro seguinte, em Renúncia, Carlos Klegman, né? E quando ele reencarna, a gente vê uma pessoa cheia de vicissitudes. E como a gente sabe, ele é a reencarnação desse escravo no livro anterior, na reencarnação anterior dele. E eu me questionei, eu já questionei a Flávio uma vez, eu disse, bicho, a gente estuda sempre que o espírito não retrograda. Mas nesse caso aí, o espírito, como é que ele era bom e agora é ruim? Mas a explicação é simples. A provação que ele está passando é diferente. Lá, ele tinha uma escassez material. Mas, para mim, é exatamente o que aconteceu aqui com o Gustavo. Quando o Gustavo não tinha nada, estava ali a Antônia do lado dele, ajudando. E para ele, a Antônia era a melhor mulher do mundo. Era companheira. Quando ele chegou e se formou em médico, passou a ter uma posição, passou a ter poder econômico, material, a Antônia já não servia mais. Agora, ele queria outra pessoa. Então aí, para mim, já veio um débito grande para ele aí. No que ele fez aí com a Antônia. Já veio um débito aí. Principalmente se a Antônia conseguisse concretizar o que ela. Mas a gente sabe que a decisão é dela. A culpa é dela por cometer o suicídio, se ela cometesse. A culpa é dela, mas o outro é coparticipante, né? Daquele processo dali. Mas eu pensei aqui em mais outra coisa. Quando a gente aposta muito no outro, a sua felicidade. E a gente sabe, esses dias eu estava resolvendo as coisas com o seu Areia na rua e ele me falou 2 vezes essa frase daqui. A evolução é solitária. A gente não depende do outro para evoluir. Os outros são coparticipantes. Mas a nossa evolução, o nosso caminho é solitário. Porque ninguém pode fazer as coisas por nós. Então, se a gente pensar assim, a gente vai deixar de estar depositando tanto no outro a nossa felicidade. E ela, apesar de ser tão abnegada em ajudar os outros, que ajudou a irmã, os sobrinhos, o próprio Gustavo, mas depositou muito nele a felicidade dela, quando que a felicidade está dentro dela. E se aconteceu isso aí, ele chegou e não quis mais, é uma decisão dele, é uma decisão que cabe a ele, a gente tem livre-arbítrio e pode fazer o que for. Então, não quero mais e tal. Vai ser uma decepção muito grande, vai, normal. Mas, se você tem dentro de você que a felicidade está dentro de você e é sua, não vai parar para pensar numa atitude tão drástica como essa de um suicídio, como foi o caso dela. Então, eu acho que entra também essa questão daí. É um caso difícil, né? Na minha terra, a gente chama isso aí de ingriguilho. Difícil solução. Ingriguilho. Por quê? Ela é uma moça boa, do bem, porém ingênua. Ela se predispôs a ajudar a irmã,
a mãe, e ajudar esse rapaz, estudante de medicina. Lógico, ela tinha a intenção, depois de casar, formar família, mas ela esqueceu de dizer isso para ele. E o rapaz era mal intencionado. Ele quis explorá-la. Ele sabia que ele não ia casar com ela, porque ela não era do nível dele. Então, ela deveria, ao se aproximar dele, procurar se informar. Quem é esse sujeito? Quem é a família dele? Qual é a conduta? Para tentar descobrir com quem que a pessoa está se relacionando. Você pode se relacionar com uma pessoa sem saber o perfil. É muito perigoso. Eu acho que tem que procurar. Procurar com parentes, procurar com pessoas que conheçam. Em off, evidentemente. Mas tem que saber de quem que se trata para evitar esse tipo de problema. E esse jogo já deveria ter sido aberto no dia a dia. Vem cá, no futuro a gente vai poder, né, abrir o jogo para não ter uma situação dessa. Agora, a conclusão é pior. É pior. Porque se ela comete um suicídio, ela esculhamba a vida dela por século. E ela é uma pessoa merecedora de crédito, de ajuda da espiritualidade. Quer dizer, isso é um gringueiro. Por quê? O que a espiritualidade pode fazer? Recuperá-la da saúde? E aí? Ela está num turbilhão. Como a gente não sabe o passado de todos, é difícil. Só recapitulando um pouco os comentários, sobre esse comentário de Péricles, Flávio Mussa Tavares, filho de Clóvis Tavares, tem um texto que ele vai explicar um pouco essa mudança de Ciro para Carlos Clenaghan. Ele explica de uma forma melhor do que eu vou tentar reproduzir, mas ele fala mais ou menos assim. Quando Ciro, que é o que você falou, quando Ciro reencarna junto com Célia, ele estava próximo da sua alma afim e tinha esse suporte emocional para enfrentar as vicissitudes com coragem. Então, ele tinha méritos verdadeiros por ser cristão, por se dedicar, né? Por não... isso é importante, a questão da humildade, né? Ele foi muitas vezes martirizado no tronco por gostar de Célia, e ele dava conselhos a ela para que ela não fosse desobediente com seu pai. Isso é muito importante. Então, realmente, ele já tinha essas primícias da autêntica abnegação e da humildade. Quando vem para o caso de renúncia, é uma situação em que ele se depara sozinho. Ele vai encontrá-la, já a moça, né, muitos anos depois. E aí, Flávio Tavares explica que por conta desse desamparo emocional, né, da ausência da sua alma afim, ele ficou como se fosse um navio sossobrando numa tempestade, né? E aí passa por essas oscilações. Como espíritos nobres também passaram por oscilações. Lembremos que São Francisco, antes do momento culminante que ele dá tudo aos pobres e segue Jesus, ele foi boêmio, né? Passou por seus momentos. Santo Agostinho. O que primeiro me chamou a atenção foi o título, Psicose Afetiva. E aí, pesquisando um pouco, na própria psicanálise a gente tem 3 tipos de transtornos, né, que na verdade são estruturas psicológicas: neurose, psicose e perversão. E eu achei interessante porque na psicanálise, psicose afetiva significa uma distorção. Não, psicose significa uma distorção que eu tenho da realidade. Eu acabo colocando todas as minhas angústias, a culpa de tudo que acontece comigo fora. Então, por exemplo, eu estou me sentindo perseguida porque eu acho que tem alguém que está querendo me matar, né? Eu acho que tem alguém que está querendo dar cabo da minha própria vida. E isso gera essa distorção, que a psicanálise chama de forclusão. E eu achei esse termo interessante porque se a gente fosse levar esse título numa linguagem, como é que eu posso dizer, simbólica, o que essa moça passa são distorções da realidade por conta do seu torvelinho de emoções. Como Suzana falou, embora ela seguisse a vida com retidão,
Por conta dessas aflições emocionais, ela estava começando a ter uma distorção tão grande da realidade, a ponto de chegar num ato desesperado como dar cabo pela própria vida, né? Pelas características dela seguir a vida com retidão, a gente acredita que ela sabe que o doador da vida é Deus e reconhece isso, né? Como Renilda falou, que em momento algum aqui ela blasfemou. Mas a gente passa pelas provas e às vezes a gente não consegue suportar as provas que a gente tem que passar. E essa prova é uma prova muito difícil. E aí eu me lembrei da obra Renúncia. Alcione era um espírito evoluído. Ela teve dificuldades. Quando ela encontra com Carlos, ela oscila, titubeia, né? Se sente... Imagine essa moça, que é um espírito, pelo menos pela descrição breve que a gente tem, imperfeito como nós, né? Que tem méritos, é verdade, mas que também tem as suas imperfeições para poder suportar. E aí, o problema é que quando a gente assume uma prova, e provavelmente no planejamento reencarnatório já havia a previsão dela passar por esse exílio emocional, né? Por essa abnegação, a gente não sabe se vai suportar as consequências. Quando a gente está do lado de lá, a gente quer, porque sabe que aquela prova, né, vai ser meritória para o nosso adiantamento, mas quando a gente está no fogo, ali no quente, ao vivo, é bem diferente. E por isso, esses espíritos amigos que permanecem no mundo espiritual para suportá-la e assisti-la, né, nesses momentos difíceis. Outra coisa que me chamou a atenção, a perturbação espiritual. Ora, uma moça que leva a sua vida pelo caminho reto, é blindada, digamos assim, pelas suas ações no bem contra a perturbação. Mas veja que esses altos e baixos, esses momentos de desequilíbrio, não obstante a nossa vida, a nossa conduta, nos deixa favoráveis a receber essas influências. E isso é um recado importante. Significa que nenhum de nós é infalível. Por mais que a gente se decida a fazer o bem, viver o bem, né? Tá direitinho e tal, lendo, participando de palestras edificantes, grupos de estudos, mas a gente nunca tá a salvo. A gente só tá a salvo quando a gente se alija das nossas imperfeições pelo nosso próprio mérito pessoal. E a outra coisa que eu achei interessante é a responsabilidade pela emoção que a gente causa. Veja que em momento algum no trecho que a gente leu, fala-se de que eles namoraram, né, que eles tiveram envolvimento sexual, algo do tipo, mas foi um envolvimento afetivo. Teve um envolvimento emocional. Criou-se, né, como o pessoal já falou, criou-se uma expectativa de que eles, depois que o rapaz se arranjasse na vida, eles poderiam se casar e montar um lar. E o rapaz é responsável. Não digo diretamente, como o Péricles frisou, mas ele é responsável pela emoção de desesperança que causou. Ela é responsável por levar essa desesperança a um nível tão grande a ponto de dar cabo da sua própria vida. Mas veja como a gente vai se responsabilizando. Emmanuel tem uma mensagem na obra Pão Nosso que ele vai falar sobre essa leviandade. Que a leviandade atrapalha as nossas relações, né? Dos nossos avós. Pelo menos minha avó era assim, né? As roupas das netas mais velhas doava para as mais novas. Quebrou alguma coisa, conserta. Hoje em dia não tem mais isso. Não me dou muito bem com Beth. Ah, Beth, eu não quero mais saber de você. Tchau, parte. E vai saber de outras coisas, se relacionar com outras pessoas. E isso atrapalha, né? Inclusive a nossa evolução. E outra coisa interessante que eu também achei é que na própria obra Renúncia, Madalena Villamil, não sei se vocês se lembram, a mãe de Alcione, ela passa por essa tentação de se suicidar. Alcione está no berço ao lado e ela, movida pela mesma desesperança, porque Cirilo estava dado como morto e ela se vê sozinha, desamparada, com Antero de Oviedo querendo algo à força com ela. E aí ela tem um remédio, eu não me lembro, um veneno próximo e dá na telha de tentar tomar. E quando isso acontece, Emmanuel vai narrar que uma cruz cai no chão e a menina começa a chorar, lembrando do compromisso que ela tem com a filha. Então, eu achei assim tudo isso interessante para mostrar para a gente que nenhum de nós
estamos completamente imunes e livres desse tipo de situação, né? E que, assim, reforçando, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre celibato, né? Aquele celibato por egoísmo, celibato por abnegação. Essa moça, por encarar essa prova, ela já tem méritos, né? E por isso ela tem a ajuda para suportar essas consequências difíceis, e é uma barra. Realmente é uma barra. Os mais velhos tinham que cuidar dos mais novos, era uma responsabilidade que já era dada para as pessoas cuidar, tanto da mãe, na falta do pai, era cuidar dos mais novos, entendeu? Então, ela não tem reclamação dela aqui, mas ela assumiu esse papel, eu acho até por conta da época de que ela tinha que dar conta. Mas ela podia, quando ela viu que a irmã casou, a irmã escolheu um rapaz errado, mas ela podia também ter dito, bom, eu te ajudo, mas eu também vou cuidar da minha vida. Mas não, ela resolveu, por conta dela, assumir aquilo ali. Então, a gente não pode ser 100%, porque tem uma hora que você tem que pensar também em você. Se a pessoa não faz, então, eu acho assim, quando ela viu a irmã, o sentimento que brotou nela foi de pena. Eu não vou deixar minha irmã sozinha nesse barco. Aí vem os sobrinhos, vem sobrinho, e ela ficou ali, como se fosse a mãe, a avó, sei lá. Mas eu acho que se ali naquele momento ela tivesse ido se dedicar à vida dela e ajudar da maneira, talvez tivesse dado uma reviravolta na vida dela. Ela ter pensado nela. Quando ela conheceu o rapaz, aí qual foi a esperança? Eu digo que foi esperança. Talvez esse aqui seja o meu um dia, né? E aí quando ele deu essa decisão da vida dele, que ele ia optar, que aqui, pelo que eu vejo, ele não alimentava esperança, ele estava só usufruindo da bondade dela. Eu acho que em nenhum momento ele disse, um dia, amanhã ou depois a gente vai casar, como você disse, a gente não vê um relacionamento mais sério. Ela ajudava, talvez ela tinha essa intenção. E realmente, quando não há o agradecimento, o reconhecimento, a pessoa entra num estado muito triste, que é o que a gente tem que fazer na vida da gente. A gente não pode ser 100% só uma coisa, nem colocar 100% a nossa felicidade, como ele falou, na mão de ninguém. Nós é que somos responsáveis pela nossa felicidade. Veja só, eu fiquei, desde no início que eu falei sobre o caso, eu pensei em contextualizá-lo. Por isso que eu falei assim, hoje a gente pensa, claro que nós somos almas imortais, e mesmo desde o início dos séculos, né, a gente precisa batalhar, trabalhar, evoluir, tendo a visão da matéria, mas a visão de que nós somos espíritos imortais, né? Então, a lei nos é lícito trabalhar pelo nosso adiantamento, por ter um conforto e tudo mais. Mas, em 1947, não dá para nenhuma mulher, naquela época, pensar que a minha felicidade está em minhas mãos e não no outro, né? Até porque, desde o início, ela era arrimo de família. Arrimo de família, isso que Jorge falou do início, é o quê? Você está com a responsabilidade de sustentar todos os seus, porque aqueles não têm condições de provir o seu próprio sustento, educação e tudo mais. Então, uma moça naquela início de século, né, de 40 aí, o objetivo é casar para que seja um gestor, um provedor. O marido é um provedor. É quando nós estávamos ainda começando a ter uma liberdade de trabalhar fora, de entender, enquanto maturidade, de que nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Porque esse espírito, pelo pouco que dá para a gente, assim, que as informações do livro nos traz, não era um espírito tão evoluído. Teve mérito porque teve uma abnegação, trabalhou, estava ali sempre disposta a se doar. Essa questão que Jorge falou da família é verdade, e eu me lembrei, quando ele estava falando, me lembrei de um debate que Peixinho fez, e eu depois fiquei discutindo com ele sobre a família corpórea, sanguínea, e a família espiritual. E esses compromissos de almas afins. E ele disse assim, olha, eu fiquei discutindo com ele que eu achava que era uma visão machista. Ele falou,
você tem que pensar sobre uma outra ótica. E aí eu trago essa questão para a gente refletir. Nós tivemos N existências e nós somos responsáveis pelo que nós cativamos. Então, Gustavo, é responsável pelo que ela cativou e que ele deixou que ela cativasse, porque senão não teria essa ligação do afeto, né? Ele pode não ter prometido nada, mas às vezes você confunde por essa questão do desvio da realidade. Quantos de nós temos, e Jorge e nós aqui que trabalhamos nos centros espíritas, que nós às vezes vamos atender irmãos mais fragilizados em determinadas dores, nas questões de relacionamentos que findam. E aí, quando você é mais cuidadoso, zeloso, quantos de nós fragilizados confundimos o cuidado de Fátima e acharmos que ela está interessada numa relação afetiva? Muitos de nós já sofremos essa coisa. E não é assédio, é o quê? É um momento que o ser está extremamente fragilizado. E ela colocou todo o afeto em função de cuidar do outro. E foi se esquecendo enquanto mulher, enquanto alma. E no momento que surgiu uma possibilidade, né, ela se entregou todos os seus sonhos naquela pessoa. Então, eu acho que a gente precisa ponderar, não sermos tão severos em analisar Gustavo e Antonina, porque os elementos que nos foram fornecidos são muito tênues, muito frágeis para a gente ter uma visão mais concreta. Aí você avalia assim. Aí Peixinho me trouxe o seguinte, ele falou: nas nossas existências, nós temos várias almas afins, que você teve essa relação que você explicou aqui, que Ciro, por exemplo, naquele momento, era uma alma de muito tempo, né, dessa sintonia evolutiva. Mas você reencontra almas que foram caras ao seu coração e que necessariamente nessa existência não quer dizer que você vai ter uma relação de marido, mulher, namorada. É uma alma cara ao seu coração, mas você já tem uma outra estrutura, já tem um compromisso, já teve um planejamento. Você não tem necessariamente que ter com aquele ser um outro relacionamento. Ele disse mas a gente não pode achar que outras pessoas que estão em torno de nós não tenham conosco essa relação de afeto cultivada em outras existências. Então, por isso que às vezes a gente tem uma afinidade, que fala assim, poxa, se eu não fosse casada, não sei o quê, eu namoraria com fulano, né? Ele falando isso, mas isso não pode despertar o gatilho, por isso que orar e vigiar, para a gente ter uma outra visão. E aí, às vezes, a questão da leviandade é isso. Aí você descasa aqui, com 3 dias você está casado, lá no dia seguinte, mas você já está com outra relação. E às vezes, pela própria, a nossa imaturidade emocional, né? E aí a gente se compromete, né? E ao invés de sanar os vícios, as dificuldades que nós fizemos para nessa encarnação trabalharmos, ao invés disso a gente adquire mais débitos e às vezes até de forma muito mais graves. Corria os anos tristes e vagarosos quando Antonina conheceu certo rapaz necessitado de arrimo, da questão da ajuda. Esse de arrimo, né, de apoiar os irmãos, de apoiar a família, ele foi engajado justamente, foi direcionado para que ela apoiasse ele, né? Então, eu acho que foi um direcionamento. Ela é um auxílio dele, para que ele seja ajudado, né? Que ele precisava de apoio. Você é responsável pelo esse desequilíbrio que causa no ser humano. Porque quando você começa um vínculo com uma pessoa, mesmo que não seja um vínculo sexualmente, seja um vínculo afetivo, ou brando, o mais, né, envolvente ou não, você cria uma sintonia com ela e passa a partilhar da mesma energia. Há uma troca energética.
E aí, quando você quebra esse vínculo assim, como foi, né? Abruptamente, e deixando a pessoa magoada, ressentida, né? Desesperada, desesperançada, você assume a responsabilidade com, né, a coparticipação na decisão que a pessoa vai tomar a partir de então. O perigo do sucesso, né? O sucesso é uma coisa tão perigosa como a beleza, ou como tudo na vida, porque aí mostrou ele mesmo, quando era humildezinho, estudante, na certa nem sem dinheiro para ir para a faculdade, a pé, sei lá o quê, como todos nós já passamos por esse tipo de problema, a gente se sente amparado por várias pessoas, a gente até ampara também, mas no momento, no ápice da sua carreira ou do seu crescimento, é que a gente vê quem você é, ou quem eu sou. Né? Vamos colocar mais assim, quem eu sou. O que eu estou fazendo com o sucesso que eu adquiri naquele curso, naquela faculdade, naquelas viagens, né? Então, eu acho que o perigo todo é essa, como todo mundo fala mesmo, que o sucesso às vezes pode trazer a morte prematura, né? De uma pessoa que às vezes a espiritualidade chega até a parar, como o Flávio já cansou de falar aqui, parar aquela pessoa no seu crescimento, no seu aparente crescimento, vamos dizer assim, que a gente não sabe se é real ou não, por causa dos desvios que proporciona, né? Porque eu acho assim, que na vida nada é por acaso. Com esse Jorginho aqui, por que o Jorginho veio parar aqui, não sei. Mas é interessante que hoje Jorginho é meu amigo, né? Eu nunca vi Patrícia foi, de repente surgiu, Péricles surgiu em nossas vidas também, Beth, tudo. Então é uma coisa interessante a gente pensar assim, tipo uns 10 anos para trás, com quem você estava mais relacionado, né? Que tipo de atividade você fazia. Então você vai, isso aí mostra como nós vamos trocando de amizades, nós vamos trocando. A gente tem que cuidar para não ficar trocando muito de marido, de esposa, né? Porque a gente tem que cuidar esses detalhes, porque sempre aparece na vida da gente pessoas que a gente acha, não, essa eu acho que era melhor. E também não se melindrar muito, quando alguém também quando não nos responde, ou quando não nos corresponde a nossa amizade, que a gente também se melindra muito. Ai, Renildo, adoro Renildo nunca mais me ligou, né? Então, assim, a gente não sabe que tipo de vida ela está tendo, deve estar tendo várias dificuldades também para serem saneadas, e a gente às vezes exige, né, de uma pessoa o que essa pessoa nem está podendo corresponder para a gente. Então, nós temos esse tipo de pensamento também. Na verdade, a família, as relações é o grande laboratório do espírito, né? Essa convivência que nós, né, temos um com o outro, justamente porque precisamos dessas experiências para evoluir. O objetivo nosso aqui, na verdade, é educar os sentimentos. Nós viemos para educar nossos sentimentos. É até a mensagem de Jesus Cristo, quando ela fala do Hanan, né? Que ele faz aquela questão do cisel, né? e do mármore, né? Então, nós viemos para educar os sentimentos. Então, as relações é que vai nos trazer essa busca dessa educação.